natural, trilionários que estão ali no litoral de Gaza, né? E você acredita que o Trump, nesse mandato dele, ele consegue esse acordo de paz entre Israel e a Palestina? Eu acho. Eu acho que sim, não deve demorar muito não. Já está bem encaminhado já. Talvez semana que vem ele vai apresentar o projeto de paz em Israel e o projeto de paz na Ucrânia. Talvez ele vença até o Prêmio Nobel. Também. Talvez ele vá até vencer o Prêmio Nobel da Paz. Mas se ele for cumprir as profecias bíblicas, essa paz vai durar só 3 anos e meio. Depois vai dar encrenca. Mas aí fica então muito evidenciado que ele poderia ser o anticristo. Se tudo isso acontecer... Crê, né? Porque a gente não sabe, não tem conhecimento. Não... mas pode ser, pode não ser também. Agora, 2 coisas importantes é o acordo de paz Israel-Palestina e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Esses pontos, assim, você não precisa nem entrar na parte religiosa, né? Até essa questão mais geopolítica já dá um sinal importante. Agora, uma coisa que me assusta, por exemplo, a Bíblia diz também, o final aí, o sinal do fim dos tempos é quando todo mundo já tiver ouvido falar de Jesus Cristo. Sim. Cara, com inteligência artificial, chat GPT, acho que são Starlink, internet, tudo isso. Internet em qualquer lugar do planeta. Em qualquer lugar do planeta. Talvez ali em algum, né, dos rincões ali da Coreia do Norte, com um negócio fechado, restritivo, poucas pessoas não tenham ouvido falar de Jesus Cristo. Sabe o que eu penso sobre isso? Durante o que a Bíblia chama de tribulação, que é esse período do reino do anticristo, que vai durar 7 anos, primeira fase que a Bíblia chama de 1260 dias de paz e o resto, 3 anos e meio seguintes de guerra declarada. Vai haver pregação do evangelho nesse período ainda. Então, eu creio que não precisa que todo mundo ouça a mensagem antes do advento do anticristo, porque durante o reino de 7 anos do anticristo, pessoas ainda estarão ouvindo a pregação da palavra. Mas cada um vai ser julgado de acordo com o seu entendimento? Porque assim... Sim. Pô, é covardia eu, que tive família católica, escuto o nome de Jesus desde que eu nasci. Você imagina um cara na Coreia do Norte. Como é que a gente vai ter a régua para medir se eu vou pro céu e ele, se o cara ouviu muito menos de Jesus? Então, a Bíblia diz que o texto escrito é uma das revelações da palavra de Deus. A natureza também é a perfeição da natureza, a ordem. O cristão, na sua atitude, a Bíblia diz que é como se fosse uma carta viva, uma Bíblia ambulante. Então... o pessoal, por exemplo, na Coreia do Norte, que nunca ouviu falar de Jesus, eles serão julgados por como eles agiram correta ou incorretamente dentro do que foi dado a eles. Entendi. O apóstolo Paulo explica isso na carta aos Hebreus. E Daniel, você acredita que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer depois desse período de paz da Rússia, Ucrânia e Israel e Palestina? Talvez ela aconteça antes e o anticristo vai trazer a paz. Talvez. E vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, o mundo vai ficar desesperado, e aí aquele cara que resolveu o problema será considerado o salvador da humanidade. Mas isso, né, as armas químicas e biológicas das mais sofisticadas que nós vemos hoje não forem empregadas antes, porque depois não adianta voltar. Se usarem a bomba atômica, né, que destrói até 7 vezes a Terra, as bombas hoje em dia têm essa... Exatamente, tem essa potência. Então, o conflito não pode chegar a esse patamar, senão o anticristo não volta antes. Seria um conflito de proporção global, mas sem destruir completamente o planeta Terra, apesar de que a Bíblia diz que durante o Apocalipse 1/3 da humanidade vai perecer. 1/3? É gente pra caramba. É muita gente. Cara. Você acredita que a pandemia foi criada, elaborada, tudo um grande plano para começar o terror do fim do mundo ou até começar o fim do mundo? Então, o Donald Trump sempre disse isso, né? Que a pandemia foi meio que proposital. O novo diretor da CIA, o Radcliffe, ele tá falando isso, né? Mas quem colocou ele lá foi o Trump. Foi o Trump, então. Ele é meio suspeito para falar, né? Mas hoje a gente já sabe que... Isso está no livro do Robert Kennedy Jr. Os Estados Unidos estavam fazendo um projeto de armas biológicas, desenvolvendo ganho de função em alguns vírus, né? Lá nos Estados Unidos, em algumas bases americanas, e esses vírus escaparam do laboratório nos anos 2000, né? Quem tinha começado foi o George Bush filho. E aí o Obama, quando ele chegou ao poder, 300 cientistas chegaram até ele e falaram: isso aqui não tá legal, vai dar problema. Aí ele mandou parar. Só que aí o que aconteceu? Eles transferiram a pesquisa, que era uma associação entre o Exército Americano e a Universidade da Carolina do Norte, eles transferiram para o laboratório de Wuhan, na China, patrocinado ainda pelo Anthony Fauci e a EcoHealth Alliance, né, que é uma empresa americana de saúde. Então hoje a gente já sabe que era um projeto americano que, pelo fato do Obama ter cortado, foi transferido lá para a China.
E hoje a gente tem bons dados para imaginar que escapou do laboratório. Ou escapou, foi escaparam, foi escapado, né? Aliás, você particularmente acha que escapou ou escaparam? Então, tem uma outra teoria muito louca que eu acho que eu nunca ouvi ser falada assim na mídia, que é a opinião dos chineses. A gente nunca ouviu a opinião deles, né? Uma das opiniões oficiais que eles tentaram colocar é que em outubro de 2019 aconteceram os Jogos Mundiais Militares lá em Wuhan. Sim. Exatamente na cidade de Wuhan. O Brasil acho que ficou em terceiro. E eles falaram que os soldados americanos que vieram participar dos Jogos trouxeram o vírus e liberaram o vírus na cidade como uma arma biológica contra a China. Que sério? E aí, em resposta, eles falaram, então a gente vai espalhar para o mundo todo. Foi por isso que uma pessoa não podia sair do bairro, na China, não podia sair de um bairro para o outro, mas poderia ir para o aeroporto e pegar um avião para o exterior. Aqui não, mas vamos ferrar aí com foi todo mundo. mundo para a Itália, aí espalhou para a Itália, e da Itália veio para o Brasil. Mas é uma coincidência, ou não, várias e várias doenças, várias enfermidades e vírus, né, até então desconhecidos pela humanidade, foram ali originados na China. Não só porque você tem gente demais, né, isso favorece, mas existem muitos laboratórios de pesquisas biológicas lá, né? E o Wuhan era onde tem até hoje o único laboratório nível 4, que é o nível máximo, que permite ser pesquisado os agentes nocivos mais perigosos do mundo. Perfeito. Tinha que ser lá, né? Tinha que ser lá. Sem falar que tem um livro do Dean Koontz, e é alguma coisa Darkness, alguma coisa da escuridão. Que o cara escreveu o livro em 1986, que ele falava de uma pandemia começando no laboratório de Wuhan, na China. Meu Deus. E aí perguntaram para ele, como é que você conseguiu prever isso? Ele falou, não previ, eu estudei, eu sabia que lá tinha um único laboratório nível 4, né? Que o laboratório é antigo. Né? Sim. Aliás, muito em cima da pandemia, né? Aí vem a teoria da conspiração, né? Sim. Eu não sei como que você vê essa questão, que muitos até teólogos disseram aí que a pandemia poderia ser o início do arrebatamento e tal. Mas aí eu acho que não teve, né, muita ligação para a gente entender que a pandemia pudesse ter o início ali do arrebatamento. Acho que nada a ver, né? Não, o que a pandemia fez, dentro desse cenário mais apocalíptico, foi avançar o monitoramento total da sociedade, com a bancarização das pessoas que não tinham conta bancária, com o auxílio emergencial, com o Pix, né, aqui no Brasil. O Pix foi o primeiro passo para a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, que é a proposta que era do RD, Real Digital, depois virou Drex, né? E então isso foi um passo importante. E um teste também de submissão da sociedade, né? Vamos ver se eles vão nos obedecer. A gente vai impedir o comércio, impedir sair de casa. E parece que deu certo, né? Que as pessoas... Parece que deu muito certo. Se bem que parece que nos lugares mais afastados ficou tudo normal, né? Lá no Rio de Janeiro tem certos bairros que não teve pandemia não, que eu sei. Que era churrascão todo final de semana, normal, né? Aliás, né, a gente não entendeu muito bem, né? Aliás, muito recente o vírus, né? Desenvolveram uma vacina assim a toque de caixa. Sim, sim. Porque, se você for ver, tiveram lugares aí que não fizeram lockdown e tiveram índices aí de Suécia, mortalidade. Exato, Bielorrússia, exato. Sim. Que fica... Hoje a gente tem mais dados sobre isso porque a gente viu também um grande cerceamento da informação, né? Nos Estados Unidos está rolando a gripe aviária, né? Sim, H5N1. E aí o presidente anterior, inclusive, proibiu a entrada de galinha, né? De sim, aves sim. em alguns estados. Sim. Você acredita que a gripe aviária pode ser a nova pandemia? Eu prefiro seguir o dinheiro, né? O follow the money. O Biden, acho que dia 18 de janeiro, 2 dias antes dele sair do poder, ele liberou 590 milhões de dólares para a empresa Moderna para fazer uma vacina contra o H5N1. Então, se eles liberaram $500 milhão para isso, eu acho que existe uma chance razoável deles terem percebido que isso poderia virar uma pandemia, né? Porque é muito dinheiro para ser jogado no lixo. E esse pessoal não joga dinheiro no lixo, não. Estão preocupados? Então é sinal de que eles viram um potencial pandêmico aí. Parece que tem chance, né? Lembrando que o estado da Califórnia já declarou emergência pela gripe aviária e o estado da Geórgia proibiu a venda de frango. E sacrificaram milhares e milhares de frangos, inclusive